É fascinante observar como a esmagadora maioria das ações diárias de um ser humano ocorre no mais absoluto piloto automático, não é verdade? Com certeza. A gente quase não percebe. O alarme toca pela manhã, o trajeto para o trabalho é feito sem que haja qualquer memória consciente do caminho percorrido. As reações a um e-mail estressante sempre seguem o mesmo padrão. É um ciclo contínuo de estímulo e reação. Exato. Quase sempre sem a menor consciência do maquinário oculto que toma todas essas decisões. Mas a grande indagação que guia a nossa conversa hoje é a seguinte: e se houvesse uma chave, uma via de acesso direto à sala de controle da nossa própria mente? Bom, a análise de hoje vai fundo exatamente nessa promessa. Nós vamos explorar o livro Mude a Sua Vida com a Auto-Hipnose, do autor Miguel Cocco. Uma jornada que revela não apenas como desativar esse piloto automático, mas como reprogramar as rotas neuronais para uma vida com muito mais propósito. E o mais intrigante para mim é que as origens de todo esse método nasceram de um colapso. E o contexto que originou essas ideias é o que dá tanto peso prático a elas. O Miguel Cocco não iniciou a trajetória dele num consultório calmo de psicologia. Ah, longe disso. Foi no epicentro da pressão corporativa. Ele trilhou um caminho extremamente exaustivo na gestão hoteleira, atravessando fronteiras e chegando a inaugurar dezenas de restaurantes em Lisboa. O que, para quem olha de fora, é a imagem clássica do sucesso absoluto. Mas a biologia humana atua como um mensageiro implacável, sabe? Quando as escolhas diárias estão profundamente desalinhadas com os nossos valores internos, o corpo inevitavelmente emite sinais de alerta. E no caso dele, o alarme soou de uma forma bem dolorosa. Muito. Foi através de uma severa doença de pele crônica, a psoríase. Foi uma manifestação física visceral. O próprio organismo passou a rejeitar aquela realidade profissional que o estava consumindo. Nossa, é necessária uma dose formidável de coragem para não ignorar esse tipo de alarme biológico. A tendência natural das pessoas, na maioria das vezes, é mascarar o sintoma e continuar a correr na roda do hamster. É verdade. E esse esgotamento culminou num momento de clareza absoluta na Praça do Rócio, onde ele tomou a decisão radical de deixar tudo para trás e recomeçar do zero. Essa ruptura foi a porta de entrada para a psicologia. E, subsequentemente, para a hipnose. Sim, mas o alicerce emocional que sustenta todo o método dele foi forjado um pouco antes, durante o tempo em que ele viveu na Inglaterra. Ah, por causa do clima, né? Exatamente. Ao enfrentar aquele clima perpetuamente cinzento e os dias curtos de inverno, ele internalizou um lema que virou o coração do trabalho dele. Há sempre sol acima das nuvens. E o bonito é que essa não é apenas uma frase de consolo para se sentir bem. Não, é uma premissa psicológica estrutural. A ideia é que, por mais densa que seja a tempestade emocional, por mais enraizados que estejam os bloqueios e as ansiedades, os recursos luminosos da mente continuam lá, totalmente intactos. A tempestade não apaga o sol, apenas o oculta temporariamente. A beleza dessa premissa é que ela retira aquele peso da falha permanente. O sol continua lá. Com certeza. E para entender como dissipar essas nuvens na prática, a gente precisa primeiro compreender o hardware que processa tudo isso. A fundação biológica da transformação. E recai inteiramente sobre a nossa capacidade de moldar o cérebro físico. Um conceito que, convenhamos, a ciência demorou muito a aceitar plenamente. Demorou décadas. Essa revolução no entendimento da mente atende pelo nome de neuroplasticidade. A medicina operou sobre a crença rígida de que, ao chegar à idade adulta, o cérebro humano se tornava uma estrutura estática. Incapaz de gerar novas conexões. Isso. Mas hoje, a neurociência comprova que o cérebro se assemelha muito mais à plasticina. Ele é fisicamente moldável pela experiência. Os neurônios criam redes e essas redes são fortalecidas por um mecanismo muito simples. A repetição, né? A repetição. E o material ilustra essa mecânica com um grau de emoção e evidência formidável através do caso do menino italiano Mario D'Angelo. Um caso que demonstra a neuroplasticidade na sua forma mais extrema e urgente, considerando que ele sofreu um acidente vascular cerebral com apenas 10 dias de vida. Um evento devastador. Ele perdeu os movimentos do lado esquerdo do corpo. A reabilitação do Mário baseou-se na ativação dos chamados neurônios espelho. Que são aqueles neurônios que disparam não apenas quando a gente realiza uma ação,
mas quando observa outra pessoa realizando. Exato. É a base biológica da empatia e da aprendizagem por imitação. A premissa médica era que os pais fizessem movimentos com objetos coloridos para que o cérebro do bebê os copiasse internamente. Mas a grande descoberta ocorreu quando eles notaram que a criança não estava espelhando os objetos. Nem um pouco. O cérebro dele estava focado em espelhar a tristeza profunda e o luto que transpareciam no rosto dos pais. Nossa, o bebê estava absorvendo o estado emocional do ambiente como um reflexo puramente biológico. O espelhamento é indiscriminado, ele capta tudo. Quando os pais tomaram consciência dessa transferência silenciosa, eles decidiram transformar a própria atitude. Buscaram o que chamaram de sorrisoterapia. Isso mesmo, restauraram a alegria no ambiente familiar e a biologia do Mário respondeu na hora. Ele começou a espelhar a felicidade, o relaxamento. Esse novo ambiente favoreceu a plasticidade cerebral a tal ponto que ele recuperou movimentos e qualidade de vida. É impressionante como a mente capta o mundo. E tem um acrônimo fundamental no livro sobre isso, o PATOV. Paladar, audição, tato, olfato e visão. Os sentidos não são apenas janelas passivas. São os construtores ativos da nossa realidade neuronal. Pensando nessa mecânica, me vem à mente uma imagem muito clara que ilustra o processo. Qual seria? A neuroplasticidade funciona exatamente como a abertura de uma trilha numa floresta densa e inexplorada. Ah, faz todo sentido. Na primeira vez que se tenta atravessar, o esforço é colossal. Há galhos batendo no rosto, raízes enormes pelo chão, resistência por todos os lados. Porque o cérebro resiste ao novo. Ele quer poupar energia a todo custo. Perfeito. Mas com a passagem diária pelo mesmo caminho, a terra vai sendo pisada, os obstáculos cedem e o que era uma trilha árdua transforma-se eventualmente numa estrada asfaltada, por onde os pensamentos viajam a alta velocidade e sem atrito. E o grande desafio que se coloca então é como deixar de pavimentar as estradas do estresse e começar a construir rotas mais saudáveis de forma intencional. Para isso, a gente precisa mudar a lente através da qual observamos o mundo. E é nesse ponto que a psicologia positiva do Martin Seligman e a teoria do estado de flow se tornam indispensáveis. A psicologia tradicional passou um século focada em patologias. Dissecando traumas para entender o que estava quebrado. Exato. A psicologia positiva inverte essa lógica. A investigação passa a ser o que faz as pessoas prosperarem. Trata-se de mapear os pontos fortes e a capacidade inata de resiliência. É uma mudança de paradigma enorme, que encontra aplicações até nos ambientes mais lógicos, como o Vale do Silício. A história do Meng no Google é a personificação disso. Um engenheiro de software altamente analítico que, num ambiente corporativo focado em produtividade extrema, assumiu o cargo de bom companheiro. Com o propósito de iluminar mentes e fomentar a paz interna. E o pilar da transformação do Meng foi o mindfulness. E aqui a gente precisa fazer um esclarecimento vital. Existe um equívoco enorme de que meditar significa esvaziar a mente ou forçar a paralisação dos pensamentos. O que é biologicamente impossível. O cérebro foi feito para gerar pensamentos, assim como o coração foi feito para bater. Tentar parar isso na força bruta gera apenas mais frustração. A prática, na verdade, é sobre ancoragem. A mente humana adora viajar no tempo. Ruminando mágoas do passado ou antecipando catástrofes do futuro. O mindfulness utiliza a respiração como um peso de âncora, mantendo a atenção rigidamente fixada no momento presente. Focar no agora reduz a atividade nas áreas do cérebro associadas ao medo. Mas existe um questionamento muito válido que costuma surgir ao se discutir essa positividade. Ao treinar a mente para focar no presente e em emoções positivas, não se corre o risco de cair na armadilha da positividade tóxica? Esse é um ponto de cautela muito comum. Porque há uma linha tênue entre focar no que funciona e simplesmente adotar uma alienação perigosa, ignorando que problemas reais existem. A distinção precisa ser cristalina. A aplicação correta do foco positivo na auto-hipnose não tem absolutamente nada a ver com fechar os olhos e fingir que um problema grave não existe. O pragmatismo aqui é outro. Como funciona essa diferença na prática? Quando a mente está dominada pelo pânico diante de um desafio, o córtex pré-frontal
a área responsável pela lógica literalmente desliga. O acesso aos recursos é bloqueado. Ah, entendi. O objetivo de focar nas forças internas é garantir que se tenha acesso ao melhor equipamento de escalada disponível dentro de si. É acalmar o sistema nervoso para que a inteligência e a criatividade possam operar na capacidade máxima. Faz todo sentido. Trata-se de otimizar a própria biologia para enfrentar a realidade, em vez de fugir dela. E é esse estado de otimização, de calma focada, que serve de ponte para o cerne do método, que é desmistificar a hipnose. Porque a palavra hipnose ainda vem carregada de fumaça e espelhos culturais, né? Totalmente. A história da hipnose explica muito desse estigma. No século XVIII, Franz Mesmer falava em magnetismo animal, como se houvesse um fluido invisível controlado pelo hipnotizador. Depois, o James Braid trouxe um verniz mais científico, com a fixação ocular, mas ainda havia mistério. E foi o Abade Faria, um monge luso-goês incrivelmente à frente do seu tempo, quem cravou a verdade que sustenta o método hoje. O poder nunca esteve nas mãos do hipnotizador. A chave sempre esteve na concentração e na sugestão interna do próprio indivíduo. Ele provou que a hipnose não é magia nem subjugação de vontade. É um estado alterado de foco e absorção imensa, e daí deriva a máxima de que toda hipnose é, na essência, uma auto-hipnose. O que nos leva diretamente à arquitetura da mente. Para entender como a auto-hipnose opera, é preciso entender quem está no comando. O autor usa a analogia do computador. Sim, mostrando que a mente consciente representa uma fração ínfima, cerca de 10% da capacidade total. E os outros 90% formam a mente inconsciente, aquele vasto oceano onde operam as memórias, a criatividade e as raízes profundas dos hábitos. E a fronteira entre esses dois mundos é guardada por uma entidade fascinante, que é a mente crítica. A analogia mais brilhante do livro para compreender essa fronteira é a do segurança de uma discoteca. Eu adoro essa analogia. O inconsciente, com toda a sua imensa capacidade de mudança, é a pista de dança lá dentro. O pensamento consciente é a rua do lado de fora. E na porta, zelando por quem entra e quem sai, está o segurança. E esse segurança treinado com um manual de regras altamente rigoroso, redigido com base em todos os traumas infantis, fracassos e crenças limitantes acumulados na vida. Essa imagem materializa muito bem a sensação de tentar criar um novo hábito na força bruta. Alguém decide iniciar uma dieta numa segunda-feira ou falar com confiança numa reunião, mas a mudança não se sustenta. Porque o pensamento racional caminha até a porta da discoteca. Exato. E o segurança olha para esse pensamento novo, consulta o manual antigo que diz que falar em público resultou em constrangimento no passado e simplesmente barra a entrada. O racional perde para o emocional condicionado. A grande questão prática é como se consegue distrair ou convencer esse segurança sem iniciar um combate frontal, porque o confronto direto resulta sempre na derrota do consciente. E a estratégia encenada no livro é a persuasão elegante, executada através de 2 métodos estruturais. O primeiro é o Riasa. O Riasa funciona como uma bússola para a sessão em si. É uma sequência fisiológica que acalma o segurança. A primeira etapa é a relação e respiração. Ao alterar o ritmo respiratório intencionalmente, a pessoa envia um sinal biológico de segurança para o cérebro. O segurança relaxa os ombros. Em seguida vem a indução, onde se muda o foco da agitação externa para um ponto interno, alterando as ondas cerebrais. O aprofundamento intensifica esse relaxamento, levando a mente a um estado de transe natural. E com a porta aberta, entram as sugestões e depois o acordar traz a mente de volta à vigília. Com a nova semente plantada na pista de dança. Mas o que exatamente a gente diz ao inconsciente na fase das sugestões? Se o segurança estiver apenas levemente distraído, uma sugestão mal formulada pode despertar ele na hora. O vocabulário precisa ser cirurgicamente preciso. Aí entra a fórmula SOMAR para a criação de roteiros. Situação, objetivo, manutenção,
mudança, abordagem e recursos. O caso da paciente Mariana evidencia bem a mecânica dessa fórmula. A situação dela era o desejo de emagrecer 14 quilos. Parecia claro para a mente racional. Mas para o inconsciente, era uma armadilha tremenda. A biologia humana foi forjada em milênios de escassez, tem uma aversão profunda à perda. O cérebro entra em pânico com a ideia de perder qualquer coisa. Seja calor, energia ou gordura, a biologia luta contra a intenção da pessoa. Como eles contornaram isso? A solução residiu numa alteração genial de semântica. O autor trocou a palavra quilos por hipnós. O objetivo deixou de ser a dolorosa tarefa de perder 14 quilos para se tornar a jornada de ganhar 14 epinós. E cada epino representava algo altamente desejável para o inconsciente, né? A energia para brincar com os filhos, o resgate da autoconfiança. O prazer genuíno de vestir roupas que já não serviam. Ao trocar a lente da perda pela lente do ganho, o segurança não encontrou motivos para barrar a sugestão. A resposta emocional do cérebro é de total cooperação. É impressionante observar como um ajuste tão sutil tem o poder de alterar a resposta fisiológica do organismo. A palavra molda a realidade. E a força física das palavras é avassaladora. O livro sustenta isso relembrando o estudo da psicóloga Ellen Langen. Ela demonstrou como a sintaxe pode contornar a mente crítica. Ela testou abordagens para furar uma fila na biblioteca. E a descoberta assombrosa foi que usar a palavra porquê disparou a taxa de sucesso para 93%. Dizendo algo como posso passar à frente porque tenho que tirar cópias. Racionalmente, a justificativa era vazia. Todos estavam lá para tirar cópias. No entanto, o cérebro está tão condicionado a aceitar que a palavra porquê precede um motivo lógico que o segurança mental simplesmente abre a porta sem analisar a frase. A mente age por atalhos. Se pessoas desconhecidas conseguem contornar as nossas defesas usando uma única palavra, isso revela o nível de permeabilidade do nosso cérebro. A narrativa que escolhemos tem uma força de persuasão monumental. E a obra oferece exatamente as plantas para construir essas narrativas. Entrega roteiros práticos desenhados para problemas específicos, como indução de sono profundo ou aumento de foco. É a auto-hipnose à la carte. Acessando recursos internos vitais, como a criança interior e o sábio interior. Atingir esse nível de gestão soa profundamente libertador. O ser humano passa a ser o arquiteto da própria resposta emocional. Mas a jornada rumo a essa autonomia costuma esbarrar num último obstáculo, que é o medo. Tem muito mito sobre o transe, né? O material faz questão de dissipar isso. Estabelece a lei do efeito inverso, que dita que quanto mais se tenta forçar uma ação conscientemente contra uma crença inconsciente, mais o cérebro resiste. É a clássica experiência de tentar ativamente não pensar num urso branco. O cérebro é obrigado a pensar no urso para monitorar se a regra está sendo cumprida. Outro conceito é a lei do efeito dominante. Sempre que houver embate entre intelecto e emoção, a emoção mais forte vence. Por isso a importância de ancorar sugestões em sentimentos. E sobre aqueles mitos popularizados pela televisão. A noção de que, sob hipnose, alguém poderia ser forçado a cometer um crime. Desmantelado categoricamente. O instinto de preservação é soberano. Se uma sugestão for agressiva aos valores da pessoa, o estado de transe quebra-se instantaneamente. E o outro mito gigantesco é o de ficar preso na hipnose. Como se a mente viajasse para outra dimensão. Biologicamente, isso é uma impossibilidade absoluta. A forma como o autor lida com isso é ótima. Ele pontua que o máximo que pode acontecer se o comando de acordar não funcionar no momento programado é a pessoa dormir uma sesta maravilhosa e acabar sendo acordada por quem for limpar a sala. E essa perspectiva destitui o transe de qualquer perigo, devolvendo ele à categoria de um processo tão seguro quanto respirar. E essa tranquilidade pavimenta o caminho para a conclusão de tudo. O autor não construiu esse conhecimento para criar dependência. A síntese final resume-se a uma constatação de que cada ser humano já traz dentro da própria biologia todos os recursos necessários para reescrever a sua trajetória. Não se trata de buscar um guru permanente. O convite é para o exercício contínuo de parar a inércia do dia, escutar a sabedoria do inconsciente e olhar com clareza para a direção desejada. A verdadeira libertação reside em deixar de ser passageiro
e assumir a posição de diretor do próprio filme. E a compreensão de que é possível dialogar com as estruturas mais antigas do cérebro devolve ao indivíduo um poder imensurável de mudança. E para encerrar o nosso mergulho profundo de hoje, fica uma reflexão poderosa para quem nos acompanha pensar. Qual é aquele pequeno hábito inofensivo que o segurança inabalável da nossa própria mente deixa passar direto pela porta da discoteca todos os dias, mas que o nosso sábio interior sabe perfeitamente que chegou o momento definitivo de barrar? Assumir o controle dessa porta é o primeiro passo para a mudança real. Até a nossa próxima exploração.